Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou estar falando com vocês sobre revisão para a prova global, tá? Eu coloquei, né, esse passo a passo que eu recebi do Daniel, só para vocês terem uma ideia do que de como vai ser, mas no caso de redação vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou estar explicando. Primeiro vamos ver isso aqui, ó. Criamos um passo a passo para melhor organização. Qual é o primeiro passo? Abrir o link da prova. O aluno receberá o link da prova da própria plataforma Google Sala de Aula. O professor, através da plataforma, disponibilizará este link. Então, é o que está falando sobre o que você vai fazer primeiro, tá? No segundo passo, a realização da prova. Seguindo o calendário da prova, o aluno deverá realizar no dia estabelecido. Antes, o aluno deverá entrar no aplicativo Zoom, onde o professor fará uma leitura da prova. Após essa leitura, o professor disponibilizará o link na plataforma Google Sala de Aula. O aluno terá 50 minutos para realizar cada avaliação. Terceiro passo: finalizar clicando em enviar. Quando o aluno terminar a prova, o mesmo deverá, ao final de cada teste, clicar e enviar. Pronto. Feito isso, o teste será encaminhado diretamente para o professor, que fará a correção. Solicitamos também que o aluno tire um print de sua prova e poste na plataforma Google Sala de Aula dentro da pasta referente à disciplina. Quarto passo é quando se houver segunda chamada. O aluno que apresentar atestado médico ou impossibilidade de realizar a prova por motivos considerados, poderá realizar segunda chamada. A segunda chamada deverá ser solicitada no WhatsApp da escola, onde seu dia e horário serão combinados com a coordenação e a direção. Bom, gente, a única coisa diferente aí é que nós não vamos precisar, né, de usar a mesma coisa que a plataforma Zoom, do Google, né, vai usar. Nós teremos eu vou dar o tema da redação, tá? A minha vai ser só uma redação. Eu vou dar um tema e vocês vão ter que fazer essa prova numa folha, né, de caderno, a caneta, tá? E no período de 50 minutos, tá? Dentro de 50 minutos, vocês vão parar, vão tirar um print dessa prova, né? Depois, vão primeiro tirar uma foto. Vamos deixar depois, você faz isso. Tira o print e deixa lá na pasta de redação, tá bom? Mas vocês vão ter que tirar uma foto e me enviar, tá? É só isso. Vocês vão entrar no Zoom. Quem tiver com dificuldade para entrar no Zoom, tá? Poderá fazer até fora, não precisa ser no Zoom, pode fazer fora. Mas vai ter que fazer no prazo de 50 minutos, que vai ser esse o prazo que eu vou estar aguardando aqui no Zoom, quem estiver comigo fazendo, tá? E aí, nesse prazo, acabou os 50 minutos, eu vou até falo com vocês, olha, agora terminou os 50 minutos. E vocês vão ter que clicar, tirar foto e me enviar, ok? Bom, e o que vai ser, né, o tema da nossa redação, gente? Vamos passar aqui.
Relato pessoal, né? Bom, vocês já viram o relato pessoal, nós já temos, já até vimos essa matéria já no vídeo aula, mais ou menos já sabemos, né, o que é. Quem não está lembrando, eu estou aqui só para dar uma relembrada, uma revisada, porque é semana de revisão, então tem que revisar a redação, ou seja, o tema e principalmente a estrutura desse tema, tá? Olha lá, o relato oral e relato escrito. Ainda que sejam textos que possuem a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, do narrador, né? Os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Claro, quando você vai falar, você vai fazer usos, né, de vícios de linguagem, de gírias, e isso você não pode passar para o papel quando você vai fazer um relato. Por quê? Porque dentro do meio acadêmico, né, dentro da sala de aula, dentro da faculdade, ou seja, qualquer meio acadêmico, né, na escola de primeiro ano até o ensino fundamental, primeiro ano ensino médio, todos eles, segundo, terceiro, tem que se haver o que? A norma culta. Então você tem que usar uma linguagem mais formal. Você não pode falar assim, aí, tipo assim, não pode. Você tem que usar a linguagem formal. O relato pessoal, ele é fácil de fazer. Até se você quiser fazer, eu estou passando um aqui, contando, né, como é que aconteceu alguma coisa com você. Depois você pode escrever isso, né, mesmo com os vícios de linguagem, né, a gíria e tal, e depois tirar essas gírias, esses vícios e colocar a palavra correta, o vocabulário correto. Vamos ver aqui, ó. Enquanto no relato oral notamos que a presença da oralidade como uma linguagem descontraída, no relato escrito a linguagem formal é utilizada seguindo as normas da língua, como concordância, pontuação, ortografia, dentre outros. É claro que quando você está falando, você não está ali, aqui eu ponho vírgula, não, eu vou dar uma paradinha porque é vírgula, não, aqui é ponto final, eu vou dar uma pausa maior. Não existe isso. Você fala e vai, e não se preocupa com esses detalhes que dentro da norma escrita eles vão aparecer. Ou seja, a vírgula, o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, ou então até mesmo o adjetivo, né, concordando com o feminino, masculino, do substantivo, singular e plural também, o verbo, né, que está sendo utilizado, tá? É possível que um relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista. Eu acabei de falar isso com vocês, né? Vocês podem escrever um relato, tá? Conforme você fala, só que na hora de passar para o papel, né? Fazer a transcrição do oral do escrito, né? Você vai ter que tirar dali e sublinhar o que você não pode repetir no outro relato escrito. Só isso. Você vai tirar e vai o quê? Colocar um outro vocabulário. Vai ver se tem a vírgula, se tem um ponto, se está faltando alguma coisa, o parágrafo. Os parágrafos, né, do começo, meio e fim, porque ainda tem ainda a estrutura. Se os elementos, né, estão ali, os elementos narrativos, porque relato pessoal é uma narrativa,
Sendo uma narrativa, ele tem os elementos, aqueles que a gente já conhece, narrador, personagem, e tem a estrutura do texto, que é o quê? Interpretação começando com uma introdução, introdução sobre apresentando o narrador, né, apresentando os personagens, apresentando o tempo, o espaço. Depois você vai para o desenvolvimento, que você vai apresentar o quê? O conflito entre os personagens. E no final é o desfecho, que seria o quê? Nada mais, nada menos do que você vai estar colocando como é que você fechou aquele problema, como é que você acabou com aquele problema, resolveu, né? A solução do problema. Vamos continuar aqui. Bom, quais são as características, né, do relato pessoal? Textos narrados em primeira pessoa, então já sabe, vai usar que pessoa? Primeira, eu. Verbos no presente e grande parte no pretérito, no passado. Experiências pessoais. Bom, você vai falar alguma coisa que aconteceu com você, tá? Então, geralmente, é no passado, no pretérito, né? Presente é se você for fazer algum comentário atual, né, nos dias de hoje, sobre o que você está relatando, tá? A estrutura, como fazer um relato pessoal. Ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos, por exemplo. Vamos ver quais. Quem, que é o narrador que produz o relato, o que, fato a ser narrado, quando, que é o tempo, onde, é o local onde ocorreu, como, de que maneira aconteceu o fato e por quê, qual o causador do fato. Isso são as perguntas para você montar, né, um relato pessoal. Sem tirar em conta, né, que tem o título, né, ainda que não sejam necessários em todos os relatos, alguns indicados com um título referente ao tema que será abordado. Eu quero o título, gente, porque eu vou dar o tema, mas desse tema vocês vão ter que criar um título, tá? Eu vou dar um tema em um texto e vocês vão ler. Deixa eu só acabar de ler aqui e eu vou falar sobre isso. O tema. Primeiramente, é impossível delimitar o tema-assunto que será abordado no relato pessoal, seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. Bom, o tema, eles podem ser variados, tá? Mas tem que conter o título para esse tema, tá bom? E você tem que estar sempre pensando nesse tema. Você não pode sair do tema e entrar em outro, tá, gente? Se você está falando de uma coisa, você vai falar disto até o final, tá? E nós temos a introdução, que é o pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Então aí você vai colocar os personagens e eu peço que vocês coloquem esses personagens, né, com o nome, tá? Por favor, pode ser um nome fictício, mas por favor coloquem nome, porque senão você vai falar da pessoa e você vai, aí minha mãe, aí ela, minha mãe, não dá, não dá. Tem que ter
o nome do personagem, até mesmo você poder substituir por outros pronomes, né? Pode ser o pronome oblíquo, né? O pronome, no caso, reto, tá? Mas coloque o nome. No contexto, ou seja, onde começa a acontecer as coisas, no desenvolvimento, né? Observe que este contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado, e ainda o espaço local que ocorrem os fatos. Sim, né? Vocês têm que... o relato, né, vai contar uma experiência que você passou, então, passado, mas você está escrevendo esse relato hoje. Então, quando você for fazer algum tipo de comentário, né, você vai escrever no presente. Os personagens. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. Você se prender, gente, apenas naqueles personagens que houve participação com você no desenvolvimento, tá? Se houve um conflito também, ela vai ser citada, mesmo porque esse conflito vai depois ser resolvido. O desfecho. Só apresentar sequências de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentarem tal problema. Bom, olha só. Se vocês se surgirem, né, surgiu, né, algum conflito no desenvolvimento, né, da sua experiência, o mais fácil é você terminar com a solução desse problema. Se não houve nada disso, tá? Se não houve conflito nenhum, então você vai ter que fazer um ajuste. O seu desfecho pode fechar, você pode terminar, né, a conclusão com essa sugestão para enfrentar tal problema, ou então, se não houve problema, para fazer uma reflexão sobre esse dia na tua vida, se mudou alguma coisa, ou mudou alguma coisa na vida de alguma pessoa, entende? Então, para fechar o relato, usa, se não for possível a solução do problema, então uma reflexão sobre o texto, tá? O que você aprendeu, o que você gostou, o que você achou que você gostaria de compartilhar com as outras pessoas, tá bom? Vamos passar aqui. Olha só, gente. Aqui, né, eu dei um textinho para vocês e pedi que vocês fizessem, como sempre eu peço, né? Faça a redação no caderno, escreva o nome e ano. Todos nós, olha só o textinho, mais ou menos o texto. Todos nós sempre temos muitas histórias para contar sobre as experiências que vivemos, não é mesmo? É só buscar em nossas lembranças que encontramos fatos que nos marcam de alguma forma. Podemos narrar esses episódios através da fala ou da escrita. Nas aulas de produção de texto, estudamos que uma forma de escrever sobre as nossas experiências está no gênero textual relato pessoal. Vimos que nele é possível contar aquilo que vivemos, seja algo recente ou algo que aconteceu em um ano passado mais distante. Trata-se de um texto que a subjetividade está presente, pois a história é contada de acordo com o olhar de quem produz.
Então, gente, não é uma coisa objetiva, não. Vocês vão usar ali, pode usar o sentimento, tá? Como para mais ou menos assim. Aí aconteceu que a minha avó ficou doente, eu fiquei triste com tudo isso, não consegui, entendeu? Entra a subjetividade, os sentimentos vão entrar no relato pessoal, tá bom? E aí eu pedi assim, olha, então vamos lá, escreva um relato pessoal com um mínimo, desculpa, de 14 linhas. Ó, diz assim aqui, ó. Quem sou eu? Você pode começar o relato dizendo seu nome, sua idade e descrevendo como é fisicamente, cor de olhos, de cabelo, sua altura, seu, seu peso, seus traços particulares, com quem da família você se parece. Conte sobre sua família, como são seus pais, quantos irmãos você tem, se não tem, se não tem mais irmãos nem mais velhos ou mais novos do que você, como eles são, como é o relacionamento entre vocês. Você pode falar também sobre os seus gostos, livros, revistas, músicas, esportes, games, filmes, programas de televisão, pratos prediletos, passeios, hobbies, sobre coisa que detesta, quais são as suas manias, coisas e atitudes que lhe agradam ou lhe desagradam. E o que a encanta no mundo, na natureza, quais são os seus sonhos, suas vontades. Então, isso aqui, gente, é falar sobre você, tá? Eu já botei o título para vocês, né? Quem sou eu, tá? Vocês vão fazer esse texto, tá? Que no mínimo de 15 linhas, tá bom? 15 linhas, vocês vão fazer, bota o título, coloca lá os parágrafos também, tá? E isso é o que vai cair na minha prova, tá? Eu vou colocar um texto, e vocês vão fazer um relato também pessoal. Por isso que eu estou passando para vocês fazerem um relato pessoal, para já ir, né, exercitando, tá bom? Então, na sexta-feira, daqui a pouquinho a gente se vê. Um beijo grande. Não esqueça de deixar a presença aí, tá bom? Principalmente quem não fez ainda o trabalho de redação que eu tinha passado, por favor, façam, tá? A redação que eu pedi. E outra coisa, não deixa de colocar nunca o nome, tá? Nos cadernos, quando vocês vão lá e tiram a foto, tá ok? Então tá, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.